Anote aí. Durante o tratamento de quimioterapia, é a nossa segunda fase. Então vamos lá. Passamos por cirurgia, vamos para a quimioterapia. Se você está nesta fase, você já sabe disso. Ou se você ainda vai passar pela quimioterapia, com certeza que eu vou afirmar, se eu estiver errada, vocês me corrijam, mas eu vou afirmar que vocês já ouviram dizer ou até já pesquisaram sobre os efeitos adversos da quimioterapia, não é mesmo? Né? A gente ouve falar muito sobre os efeitos adversos da quimioterapia. E você descobriu também que esse tratamento pode apresentar vários efeitos adversos, certo? Então tá bom. Realmente, a quimioterapia pode assustar um pouco, tá bom? Não vamos mentir aqui não. Mas, e se eu te contar que o exercício físico realizado durante esta fase pode auxiliar tanto na diminuição quanto também até no não aparecimento desses sintomas, você acreditaria? Pois bem, é isso mesmo. O exercício físico auxilia tanto na diminuição quanto no não aparecimento. Tem vários estudos que falam isso, que as pessoas que praticaram exercício físico durante a quimioterapia, algumas nem apresentaram alguns sintomas ou outras apresentaram de uma forma muito mais sutil em relação àqueles que não fizeram nenhum tipo de exercício. E quais seriam os melhores exercícios físicos? Primeiro, vamos pensar no exercício aeróbico. Por quê? O que o exercício aeróbico pode melhorar? Ele melhora o seu condicionamento físico, tá certo? Reduzindo alguns efeitos colaterais ou efeitos adversos, como a fadiga. Quanto mais oxigênio você consome, olha que dica legal essa. Quanto mais oxigênio você consome, andando, pedalando, correndo, todos esses exercícios cíclicos que você vê assim, como que eu sei se eu tô consumindo bastante oxigênio? Se eu começo a ficar ofegante. Tá certo? Se eu tenho mais dificuldade para falar enquanto eu me movimento, tá bom? Isso faz com que eu aumente o meu consumo de oxigênio. E sabe o que acontece quando a gente aumenta o consumo de oxigênio, gente? Nós promovemos um efeito chamado neurogênese. Sabe o que é isso? Eu vou explicar para vocês o que é esse nome assustador. Pelo contrário, ele é maravilhoso. Neurogênese é o processo de produção de novos neurônios, gente. Eu não sei se vocês já viram, mas existe um efeito adverso que a quimioterapia pode apresentar, chamado neurotoxicidade, que afeta a memória, a concentração, o raciocínio lógico durante esse processo de quimioterapia, né? Quem está em tratamento sabe disso. Mas como a gente pode prevenir, como a gente pode evitar ou até como a gente pode diminuir esse efeito se você já está apresentando? Com exercícios aeróbicos. À medida que eu consumo mais oxigênio, eu mando informação para o meu cérebro que eu preciso criar novos neurônios. E aí acontece esse processo que a gente chama de neurogênese. Não é sensacional? Isso serve para vocês que estão em tratamento quanto para qualquer outra pessoa. Passa essa dica adiante. Quer ficar mais inteligente? Caminha, consuma oxigênio, corra, pedale, consuma oxigênio. Consumo de oxigênio é igual a mais neurônios, tá certo? Além desse processo de neurogênese, o exercício aeróbico também protege contra os efeitos que são chamados de cardiotoxicidade. E o que seria isso? Algumas drogas da quimioterapia, principalmente aquelas à base de antraciclina, você não precisa saber desse nome, mas se tiver curiosidade, pergunta se a tua medicação tem essa droga, antraciclina. Ela tende a causar alguns probleminhas cardiológicos, tá certo? Que podem sim perdurar pós-tratamento, e isso é uma preocupação. Então, para que a gente previna essa cardiotoxicidade, ou seja, esses problemas futuros com o coração, o exercício aeróbico, sim, ele exerce um papel protetor, tá bom? Para você que já está fazendo uso, ele também consegue, a longo prazo, ele pode, né? Ele tende a te auxiliar num processo reparador também.
tá bom? Então, esses exercícios auxiliam muito, principalmente nesses efeitos adversos que são tão importantes. E ambos, esses três, fadiga, cardiotoxicidade e neurotoxicidade, por que a preocupação? Porque eles podem perdurar pós-tratamento. Porque alguns efeitos, eles cessam. Você finaliza a químio, na outra semana você já não apresenta mais. Outros, como esses três que eu acabei de citar, sim, podem te acompanhar para o resto da sua vida. Então, nada de fazer corpo mole em relação a isso, tá bom? Vamos em frente para que a gente possa se proteger ou até diminuir esses sintomas, tá certo? Outro tipo de exercícios que são recomendados são os exercícios de força, mais uma vez, os exercícios de musculação. Por quê? Porque ele ajuda, ele previne a perda da massa magra, ou seja, da musculatura, tá? Que a gente tem, todos temos, e também ele ajuda na redução da massa gorda. Mas aí você pode estar se perguntando, mas Maíra, eu posso engordar durante a quimioterapia? Sim, você pode. E isso pode agravar ainda mais o seu estado atual de saúde. Portanto, nada de ficar parado, nada de ficar parada, tá bom? A musculação, ela nos auxilia tanto na perda de gordura quanto na manutenção de massa magra. E olha só que interessante, quanto mais músculo eu tenho, tá certo? Mais gasto energético eu tenho também, mais consumo de energia eu preciso para me manter, tá certo? Porque tudo, gente, é metabolizado no músculo. O músculo, ele é fundamental para nos mantermos saudáveis. Tem uma frase que eu gosto bastante, que é: nós devemos morrer mais jovem possível, mais jovem o mais tarde possível. Essa é a frase. Nós devemos morrer mais jovem o mais tarde possível. Entendem? Isso porque a musculatura, ela mantém a sua jovialidade, a sua saúde, tá certo? Então, nada melhor do que manter a musculatura ali numa quantidade suficiente para que você consiga, assim, morrer jovem o mais tarde possível, tá bom? Mas não se assustem com esse termo morte, é só uma expressão que eu acho que vale a pena a gente pensar.